Então, quando a gente fala em humanização da morte, eu já gosto de começar explicando algumas palavras, porque elas são realmente fundamentais, né? A gente está falando de uma perspectiva humana de morrer. Tem gente que não morre humanamente. As chacinas que acontecem nesse país, os homicídios, os latrocínios e tantas outras formas de morrer, nós não podemos enquadrá-las numa morte morrida, vamos chamar assim, se me permitem, com dignidade. Então, a gente vai partir dessa primícia, que humanizar a morte é vê-la como possibilidade e algo que a gente tem que construir, não só na razão, mas também nas nossas ações, que é a possibilidade de encararmos a morte ou de acolhermos a morte quando ela chegar até nós, né? E aqui a gente parte do pressuposto de que vamos morrer todo mundo velhinho, caindo de podre, tá? O que é caindo de podre? Depois que já viveu tudo que tinha para viver. Aí a gente vai com Deus, né? Não morrer por antecipação, nem morrer porque alguém quer, mas morrer porque realmente, nesse sentido, a gente pode dizer que chegou a nossa hora. Elber. Então, gente, a gente podia... Lá na frente vai ter outras, mas aqui a gente vai começar com algumas pequenas definições de morte, né? É uma realidade inevitável. Os nossos pais, avós, a sabedoria popular fala que é a única certeza que temos na vida, né? É que vamos morrer. É que vamos morrer mesmo. Vamos morrer. Então, é uma realidade inevitável que se vive na primeira pessoa. Sou eu quem morro. Ouça bem, uma realidade inevitável. Na primeira pessoa, sou eu quem morro. Nós estamos falando da nossa morte. Daqui a pouco a gente vai falar também da morte dos outros, né? Com a sua irrepetível e irreproduzível dramaturgia. O que é dramaturgia? É como se fosse um teatro. E também aqui no sentido, digamos assim, mais humano possível. Ninguém morre assim, ou não deveríamos morrer assim, dormir e acordar morto. Não, não é isso. A morte deveria ter todas as cenas necessárias para que ela chegue até nós, seja bem-vinda, seja vista, encarada, refletida, com todas as suas mensagens que ela, de uma certa forma, nos traz, né? Uma outra definição que a gente poderia falar sobre a morte, há quem diga que, em vez de dramaturgia, a gente pudesse dizer liturgia, né? Liturgia são todos aqueles gestos que a gente aprende a fazer em determinadas situações, como, por exemplo, quando acordamos, a liturgia do acordar. É acordar, ir ao banheiro, fazer café, tomar cafezinho. Tem gente que faz toda uma liturgia. Eu gosto de fazer. Eu não gosto de acordar corrida e ir para a rua. Eu gosto de acordar com calma, arrumar minha mesa bonita para tomar café. É uma liturgia. Morrer é um modo difícil de aprender sobre a vida. É uma outra definição que a gente encontra em alguns livros, em alguns pensadores. Há pessoas até que só aprendem sobre a morte, ou melhor, só aprendem algumas coisas sobre a vida depois que perderam alguém, depois que se depararam com a morte de alguém, depois que enfrentaram o morrer da mãe, do pai, do marido, do filho, de uma pessoa querida. Elas passam a viver de forma diferente. Isso é muito bom. Por quê? Porque quem passa pela morte, quem tem convívio com a morte e não aprendeu nada, perdeu uma grande oportunidade escolar, pedagógica, né? De aprender muita coisa com a morte, para aplicar a sua vida, né? Não se pode olhar de frente
né? Isso aí é o Rochefoucauld que fala. Não se pode olhar de frente nem o sol, nem a morte. Olhar o sol ofusca a vida. Encarar a morte perturba a vida. É para a gente pensar, né? Eu queria dizer também o seguinte, que quase tudo que a gente vai falar aqui são questões trazidas e colocadas para a gente pensar. A bioética tem essa qualidade. Ninguém quer impor nada a ninguém. A gente quer refletir. Estudar bioética significa você... O que seria bioética? É a ética da vida. Bioética. E ela surgiu, acho que vale a pena dizer isso, ela surgiu nos Estados Unidos, no momento em que o médico, no hospital, eles tinham tanta gente para fazer hemodiálise, que eles tinham que escolher os menos piores e deixar os que estavam muito ruins à deriva, porque eles não tinham aparelhagem suficiente para fazer a hemodiálise em todos. E aquilo perturbou muito esse médico. Então, ele escreveu algo sobre isso, sobre o deixar morrer. Nós vamos falar muito isso aqui. Deixar morrer. E aí estava nascendo a bioética. Ele ficou muito angustiado quando ele decidia quem ia morrer e quem ia viver. Um grupo de médicos, e isso não é muito antigo, isso é recente, foi mais ou menos em 1960, chegou ao Brasil um pouquinho antes. Esses estudos chegaram aqui, mas um pouquinho antes nos Estados Unidos. Então, o texto dele, que era um artigo para uma revista científica, era mais ou menos titulado assim: eles decidem quem vive e quem morre, ou quem vai viver e quem vai morrer, né? Então, a bioética ela nasceu para proteger a vida. Bioética, ética da vida. Quer dizer, tudo que tem vida, e aí não é só as pessoas humanas, as pessoas no sentido da humanidade, mas o planeta, os animais, o meio ambiente, tudo isso são questões que estão dentro desse guarda-chuva da bioética, tá? Então, é de interesse bioético tudo que depende de alguma coisa para que haja proteção de vida. Nós aqui escolhemos falar sobre a morte. Nós vamos falar sobre a morte. Mas qualquer assunto, adolescência, velhice, transgênicos, a questão da sexualidade, o meio ambiente, o agronegócio, a saúde, qualquer assunto que envolve pessoas e vida são plausíveis de serem estudados pela bioética, né? Bom, continuando aqui, então, diz que o olhar ofusca a vista, né? Quando a gente olha para o sol. E encarar a morte perturba a vida. Vocês e eu conhecemos pessoas cuja palavra morte não é falada. Essas duas palavras que eu percebo que parece que fica embolada na boca de algumas pessoas. É a palavra morte e a palavra câncer. É outra palavra que quase ninguém gosta de falar. Eu tinha uma amiga que até já faleceu, e ela não faleceu de câncer, graças a Deus, né? Porque ela tinha um medo danado. Ela não falava câncer, ela falava assim: aquela pessoa falava o nome da pessoa, ela está com aquela doença. Então, quando falava aquela doença, ela já sabia que era câncer. Há um medo de falar. E agora eu percebo também que quando fala morte, as pessoas não dizem a palavra morte, né? Eu até entendo que não queira dizer, mas eu não sei por que não dizer a palavra morte. O povo fala assim: fulano partiu, fulano descansou. Será que ele está cansado para descansar? Aí o descansar já é uma atribuição nossa, já é vamos dizer assim,
um elemento moral nosso. A gente acha que ele está cansado de sofrer. Ah, ele estava sofrendo muito. Deus o levou. Então, eu estou só explicando para vocês, sem nenhum critério avaliativo aqui, mas para vocês perceberem como é que a gente faz, a gente dá um jeitinho de camuflar essa realidade que é a morte. Fulano descansou, fulano partiu, fulano não está mais entre nós, fulano, né? É para a gente pensar. Então, Sêneca, que foi um grande filósofo da antiguidade, ele dizia assim, que não é da morte que nós temos medo, mas de pensar nela. Porque a gente sabe que vai morrer, né? Não vai ter jeito. Fecha os olhos e vai, né? Mas pensar na morte é algo que nos deixa extremamente preocupados. Então, a gente muda de assunto, né? Eu tenho pessoas da minha família e muito próximas a mim, que quando a gente fala da morte, ele fala assim, mas tem que falar disso agora, vamos mudar de assunto. Nós estamos almoçando, como se na hora do almoço pudesse falar da morte, né? Eu não estou dizendo que tem que falar da morte na hora do almoço, mas eu estou dizendo que é um assunto que quando a gente pode dar uma escamoteada nele, dar um chega para lá nele, a gente dá, né? Mais um aí, ô. Então, como e de que modo o ser humano pode enfrentar a morte? Né? Como e de que modo? A resposta é essa, que é o tema do nosso seminário, só há uma maneira, encará-la de uma maneira humana, encará-la humanamente. Elber. Ô, Elber, agora que está na tela, se eu clicar daqui, eu não consigo passar, não? Não, né? Ah, tá bom. Bom, tem uma historinha que me contaram uma vez, uma historinha, que ela é assim, diz que uma criança perguntou para uma mãe, né? Mamãe, o que é morrer? Você explicar para a criança, uma criancinha pequena, perguntou para a mãe, mamãe, o que é morrer? E a mãe, né? Deus dá muita sabedoria às mães, porque as crianças sempre perguntam coisa difícil, né? Que é difícil, você pode ler 500 livros e não sabe explicar. Então, essa mãe, sabiamente, perguntou para ela assim, fulano, onde você dormiu ontem à noite? Essa criança respondeu, eu dormi vendo televisão no sofá da sala. E onde você acordou hoje? E a criança respondeu, eu acordei na minha cama. E a mãe respondeu essa frase que está na tela de vocês. Morrer é adormecer num lugar e acordar em outro. É uma resposta simples, né? Que me parece extremamente profunda para várias definições ou, digamos assim, né, vertentes de fé. Né? A pessoa, mesmo os que não acreditam na ressurreição, mesmo as pessoas que acreditam em reencarnação, várias denominações religiosas, eu penso que essa resposta ela pode, de uma certa forma, ser algo para as pessoas pensarem, acordar em outro lugar. Porque, na verdade, pouquíssimas pessoas não acreditam em vida após a morte. Pouquíssimas pessoas. Uma outra pessoa, porque senão não teria sentido esta vida. Não teria sentido ser bom. Não teria sentido lutar por justiça. Não teria sentido você querer ajudar esse mundo a ficar melhor. Né? Não teria sentido. Então, o sentido da vida é exatamente porque a gente sabe que um dia ela vai acabar. Ou essa etapa vai acabar. Elber. E aí, gente, a nossa reflexão para hoje e amanhã consta de 8 itens, tá? Que vão estar mais ou menos numerados. A morte como um evento histórico, os confrontos da morte e no morrer, que é diferente. A morte, né?
Agora, o morrer é de outro jeito. O morrer é tudo aquilo que nos leva à morte. É um processo. A morte é um evento, tá? Então, a gente vai entender a morte como substantivo e o morrer como verbo, o ato de morrer, a ação de morrer, né? O mistério da morte, o desafio da eutanásia, nós vamos falar bastante da eutanásia, mas não apenas da eutanásia médica, da eutanásia provocada por remédios com assistência médica, mas nós queremos falar da eutanásia política, da eutanásia cultural, da eutanásia social, da eutanásia familiar. Morre-se de muitos jeitos, não só com o remédio na veia, provocando essa morte que nós comumente chamamos de eutanásia. Depois vamos ver a avaliação ética da eutanásia, a experiência do limite, a perspectiva ética, uma alternativa à eutanásia, e aí quando eu falo de eutanásia de todos esses tipos que nós vamos abordar da eutanásia, e a humanização da morte, para terminar, né? Que é o tema do nosso encontro. Mais um, Elber. Então, a morte como evento histórico e social no mundo ocidental. Nós podemos falar da morte domesticada. O que seria a morte domesticada? Seria a gente não se preocupar mais com a morte. Há pessoas que escutam falar que fulano morreu, que Beltrano partiu, mas parece que a morte ela foi domesticada no sentido dela não nos atingir mais, ou não nos atingir tanto, né? Ela chega, mas a gente dá um jeitinho de domesticar a morte. Ter poder sobre ela seria uma abordagem bem interessante, né? O evento da própria morte, que é diferente da morte do outro, né? Quer dizer, a gente sabe que vai morrer, mas a gente não se prepara para morrer. A gente não se prepara para morrer. A gente não dá muito espaço para pensar nela. Tanta coisa boa para pensar, ou pensar na morte, refletir sobre a morte. Pouca gente lê sobre a morte. Pouca gente lê. Eu me lembro aqui, e a Filó que está aqui, minha prima, minha comadre, que quando eu cheguei de Roma, que eu fui fazer esse curso de bioética, eu cheguei muito entusiasmado com essa matéria aqui, né? Tanto é que eu preparei um seminário lá no IDT, onde a gente trabalhava, era um instituto de teologia aqui de Barra Mansa, da nossa diocese, e a gente fez inscrição e tudo, apareceu um gato pingado lá só. Eu esperava muito mais gente, e sempre que eu fazia algum seminário, lotava. O da morte apareceu lá um pinguinho de gente. E depois eu fiquei sabendo que as pessoas falaram, mas tem tanto assunto que aqui ninguém sabe falar tão bem, mas tinha que ser morte. Não vou lá não. De jeito nenhum. E não foram. Mas nós demos o seminário assim mesmo, um pouco é esse aqui, um pouco agora já atualizado e tudo, mas o que acontece? Pouquíssimas pessoas foram. Foi um dia, uma tarde inteira, um sábado e tal. Moral da história, quando acabou, a avaliação foi muito boa. Espero que a de vocês também seja. Vou fazer o possível para isso. Mas o que aconteceu? O pessoal que foi gostou, porque disseram que não era uma coisa pesada. Mas o que é pesado não é a gente falar da morte, é a própria morte, né? Então, como a gente não sabe como é que vai morrer, como é que vai ser, a gente não tem ainda, né, acesso a esse tipo de informações, então a gente tem medo da própria morte. Mas a gente também tem medo da morte do outro, mas a morte do outro é mais leve. Reparem, por mais que a gente ame alguém, por mais que a gente tenha uma paixão por alguém, ou por mais que a gente ame um filho, a morte do outro é menos assustadora do que a nossa, principalmente quando ela tem uma certa dramaturgia. O que eu quero dizer com dramaturgia? Quando ela tem um começo, meio e fim.
Não é aquela morte abrupta que chega e leva os nossos entes queridos, ou leva a nós mesmos, né? Então, essa morte aí, ela é realmente um evento que a gente precisa pensar. E a morte proibida? Então, a morte proibida é exatamente o que eu já disse antes. Pode passar, Elber, é a gente não querer falar dela. É um tema que não é familiar, é um tema que não é querido, é um tema que é tabu, né? Então, a gente evita falar até a palavra morte, né? Então, é aquilo, vou só ler, o tabu da morte não se fala e não se discute, porque ela vai chegar e a gente não quer falar disso. As pressões socioculturais, o que é isso? A exaltação do corpo são e jovem pela mídia, e isso aí, a cada dia, fica mais e mais e mais e mais latente. Hoje, o Brasil, ele era o segundo, mas esse dado não está atualizado. Mas ele, até pouco tempo, ele era o segundo maior país que realiza cirurgias plásticas no mundo, né? Então, o povo não aceita o envelhecimento, não aceita as rugas, não aceita. Então, exorcizar a velhice para que a morte não chegue. Então, repare, quem está me ouvindo, eu não estou de maneira nenhuma aqui dizendo que você não deve fazer uma cirurgia plástica ou fazer o botox, o que você quiser fazer. Tem N procedimentos. Eu estou dizendo da terrível, eu acho isso terrível. É quase que abominável isso, você não aceitar a sua idade. Você querer ficar mais bonita, mais jovial, tudo bem, mas que isso não seja motivo de você exorcizar a idade que você tem. As pessoas também não gostam muito de dizer idade. E também exorcizar o quê? O tempo, a experiência que eu acumulei ao longo dos meus 70 anos. Eu tenho orgulho disso, né? E as rugas, a flacidez da minha pele, as manchas pretinhas que agora vão aparecendo no sol, enfim, isso faz parte da minha história. Mas eu penso assim. Tem muita gente que não pensa e vai camuflando a si próprio e ao mundo, né? Aparentando ou tentando aparentar uma idade que não tem. Tá? Por quê? Porque há uma pressão sociocultural muito grande da eterna juventude. Isso é outra questão que poderíamos pensar, né? Refletir. Por que não aceitar o velho, não aceitar o idoso, aceitar a idade? Por que não? Porque só a juventude, né? E isso, gente, não é o nosso assunto, mas isso gera consequências nefastas para o idoso, para o ancião, para a cultura, para a economia. E a gente vai falar disso lá na eutanásia, quando abordarmos a eutanásia. Por isso que a morte de velho, né? A nossa cultura é uma cultura que idealiza a eterna juventude. E até para o Estado, isso é político, para o Estado, o idoso dá muita despesa. Se tem câncer, tem que fazer quimioterapia, tem que tomar remédio, tem que internar toda hora, tem que ir para o hospital. Então, o estorvo do idoso é sociopolítico também, e econômico. Tá? Então, por que a gente paga o idoso? Não deveria ser o contrário. O idoso pagar bem menos, talvez, ou pelo menos a mesma coisa que paga uma pessoa em idade média. Quanto mais você vai ficando velho, mais aumenta o seu plano de saúde. A cada 5 anos, o plano de saúde quase que dobra. Né? São questões para a gente pensar e refletir. Tá? E também médicos e familiares que escondem do moribundo ou da pessoa doente, não precisa nem estar moribunda, mas geralmente, quando detecta uma doença letal, escondem o seu estado. Por quê? Porque se fala, não, eu não vou falar. A gente sabe de pessoas que morrem sem saber o que tem realmente.
Então, como eu disse, eu não vou aqui de maneira nenhuma dizer que você está errado, mas são situações para a gente pensar. Eu quero saber que estou morrendo. Eu, Quininha, quero saber que estou morrendo. Há 2 anos, eu fui operada. Alguns alunos meus aqui sabem que eu contei, e tenho meus familiares que também sabem. Eu estava com um tumor no ovário, no útero, não sei mais, também não faz, tanto faz, e havia uma perspectiva grande, né, uma probabilidade grande de ser câncer. E eu perguntei para a minha médica, e perguntei para a minha filha, que é médica, tem chance de ser câncer? Eu falei, tem. E eu disse, ó, se for câncer, eu quero saber. Né? E quando eu entrei na sala de cirurgia, eu falei para o médico, eu falei, olha, se for câncer mesmo, eu vou agradecer, possivelmente terei algum tempinho de vida, mas o tempo que eu puder ter, eu vou brigar para ter. Vou me tratar, vou me curar, né? Se não for, eu vou dar pulo de alegria se não for câncer. Graças a Deus, foi benigno o tumor, e eu estou aqui sã e salvo, vou morrer, pode ser até que morra de câncer, mas agora parece que eu não tenho câncer, né? Mas eu falei com a minha família que eu queria saber o que eu tinha. Por quê? Porque eu queria viver tudo isso que eu vou passar para vocês. Eu queria passar pelos estágios da proximidade da morte. Eu queria encerrar a minha vida com a mesma dignidade com que eu a estou vivendo. Tá? Mais um, Elber, por favor. Então, o tabu da morte. A gente privatiza a morte, né? Ouça bem, hoje em dia, tudo que eu estou falando é privatização da morte. É você esconder, é você camuflar, é você não falar dela, é você ter muitos dedos assim para poder abordar esse tema, né? Então, no passado, havia uma solidariedade muito grande, né? Há quem conte, os mais antigos que ainda são vivos, e a gente lê também sobre isso, que a morte era uma festa, ainda mais se morresse de morte morrida velhinho, viveu bem, né? Viveu bem, né? Então havia uma solidariedade, os vizinhos iam visitar, levava doce, levava tudo. Por quê? Porque o velhinho está no final, vamos fazer tudo que ele quer, tudo que ele pode. Quando morria, ia todo mundo para lá. Ele era velado em casa antigamente também, que era outra coisa bastante aconchegante, né? Hoje, nós temos o deserto das metrópoles e há um isolamento. As pessoas querem ficar isoladas e sós com a sua dor. Se eu ficar doente para morrer na cama, vocês tudo vêm me visitar. Eu quero vocês tudo aqui tomando café, traz bolo, traz rocambole, biscoitinho, vem me ver. E vão falar da morte. Eu quero me despedir de vocês. Entenderam? Então, é outra maneira de encarar a morte. Mas eu acho que precisamos recuperar, penso eu, essa dignidade do morrer, né? Principalmente que eu quero ter fé em Deus, Deus ainda vai me permitir mais uns aninhos bons aqui, então vai ficar um tédio eu ficar aqui sozinha, esperando a morte chegar. Se vocês vierem me ver, vai ficar mais fácil, né? A gente toma café, a gente conta causo, a gente vê foto antiga, lembra de casos que a gente viveu juntos, né? Então, na verdade, às vezes a morte é vista como coisa suja, né? Uma coisa assim, né? É horror a doença, é horror da velhice, né? A gente tem brincado, eu ontem mesmo brinquei com a minha prima que está aqui na tela, a Filó, foi ontem, não foi anteontem. Falei, gente, morrer, eu não vou falar, nunca eu falei palavrão para ela, não vou falar aqui não, vai ficar gravado isso aqui, vai ficar ruim. Mas eu falei que morrer é bravo, gente. É dor. Hoje eu fui fazer fisioterapia nesse braço aqui, porque esse braço aqui está doendo. Né? Eu fiquei montando a árvore de Natal, rebentei o braço, que tem que ficar com os braços assim, amarrando bolinha, botando laço. Antigamente eu fazia isso de boa, hoje já me dói o braço, né? Então, a medicina, gente, isso é sério, isso aqui, ó, tomou o lugar da família. Então, o que acontece? Acontece que, para muita gente, o doente morrer no hospital
é sinal que ele foi bem tratado. Isso que eu estou falando é muito sério. Às vezes, o bem tratado seria trazê-lo para morrer em casa, assistido, de mãozinha com ele, fazendo cafuné nele ou nela, deixando ele comer o bolo que ele não podia comer porque era diabético. Deixa ele comer o bolo agora. Entenderam o que eu quero dizer? Algumas pessoas se livram do paciente ou do parente e colocam ele no hospital. O plano cobre, fica lá. E eles acham que ele morreu bem. Não morreu bem. Morreu sozinho. A frieza da UTI, eu não sei se vocês já visitaram a UTI. Quem não foi, devia ir. Se vocês visitaram uma UTI, aquele troço é frio, que a morte está ali mesmo. Está ali, com certeza. Né? Então, é muito frio. Eles têm que manter, além disso, tem que manter o ar-condicionado muito ligado lá, por causa de remédio, sei lá, por causa de quê. O negócio é feio lá. Então, o que acontece? Já há uma eutanásia psicológica. O que a palavra eutanásia quer dizer? Eu, né, é boa, eu. Tem um outro slide que vai falar, significa boa morte. Eutanásia é boa morte. Ou outras traduções dizem que eutanásia é morte sem dor. Então, o povo acha, muita gente acha, e não... Ô, gente, presta atenção, não levem ao pé da letra as coisas que eu estou falando. Tem gente que tem que ir lá dentro, tem que ficar lá no UTI. Mas, em muitos casos, não há necessidade para UTI. Por quê? Porque não tem jeito. Leva o paciente, leva o doentinho, leva o parente, leva o marido, leva o pai para morrer no meio dos netos, dos filhos, na coberta dele, na cama dele, comendo a comidinha que a mulher faz, que a filha faz. Ter coragem de arrumar um jeito de não banir, está na tela, as emoções que a morte... Né? No nosso encontro amanhã, eu vou falar disso mais detalhadamente. No nosso encontro de amanhã, o doente já vai estar lá em casa, tá? Isso não sou nem a Quininha que está falando, não. Tem um livro aqui, ó, tem um livro aqui que eu vou indicar para vocês depois, que é da Elizabeth Kübler-Ross. É sobre a morte e o morrer. Ela é uma psicóloga, doutora em psicologia, e é um clássico da abordagem da morte. Então, é ela que fala isso, né? E tem um outro livro aqui também, que eu aconselho também, que chama aqui, ó, Sofrimento. Sofrimento. É da Dorothy Solly. São clássicas, mulheres clássicas, que abordam o tema da morte e do sofrimento de uma maneira extremamente humana, né? Mais um aí, por favor, Elber. Aí vem o tabu, ainda estou falando do tabu da morte, né? Então, a desritualização da morte. Quando eu falei lá atrás, agora há pouco, né? Falei da dramaturgia, a gente está falando de um rito. Morrer tem um rito. A gente vive, tá? A gente vive, esse do sofrimento, depois eu escrevo aqui no intervalo para vocês. Aqui, a ritualização da morte é porque a morte é um evento que precisa ser vivido com toda a potência e força que ela tem, né? Então, no passado, a morte vinha inserida em uma ritualidade complexa e elaborada. Tem filmes antigos que eu queria lembrar, mas, gente, a memória não lembra tudo, em que tinha até carruagens para levar, tinha banda de música, tinha uma procissão, tinha todo um ritual, né? Então, os nossos funerais não tem, mas a rainha Elizabeth morreu há pouco, vocês sabem do ritual todo que tinha. Claro que nós não vamos fazer um ritual da nossa morte igual da rainha Elizabeth,
que era uma chefe de Estado. Não, mas nós temos outros rituais mais simples. E existem, né? Que é o velório, é a participação, depois tem a missa, ou quem não faz a missa faz um culto, enfim, né? Então, reparem bem, né? Isto parece que está sendo camoteado, né? Hoje simplificou-se ao extremo, aumentou-se a ritualidade de outros eventos, mas o evento da morte parece que ele está meio assim, né, escamoteado. Os casamentos hoje, gente, têm um ritual, né, que antigamente era só da igreja. Hoje tem tantas coisas, até o do batizado do neném, até os aniversários de neném, agora tem um messário, né? Todo mês a criança nasce, tem festa num mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, né? É isso. Então, nós estamos falando da gente tentar ver a morte, começando a ver a morte, tirando um pouco ao mesmo tempo que a gente fala em escamotear, a gente está falando que houve uma desritualização da morte, né? Aqui até os velórios, reparem, e aí eu estou falando até contra mim mesmo, que eu não suporto fazer velório, eu não aguento ficar a noite inteira fazendo velório, não aguento. Mas até o velório hoje, as pessoas estão evitando de fazer, né? Porque para quê? Para apressar aquele momento, né? E aqui, pelo amor de Deus, não vai nenhuma crítica, mas nós estamos refletindo. Não confundam reflexão com crítica. Até que ponto a gente tem que apressar esse momento, que às vezes é para a própria família digerir aquele evento que foi, às vezes, abrupto, né? Enfim. E aí, gente, depois vem mais um slide aí, por favor. A medicalização e desumanização da morte. Isso aí é um assunto sério. Um assunto que eu tratei lá na faculdade de Vassouras, quando eu dava bioética em Vassouras, no curso de medicina, né? E hoje pensa-se, isso aí é uma questão séria, pensa-se que a medicalização do paciente resolve todos os problemas dele. Ele não está sentindo dor, não está, né? Então, ele está bem. Aliás, é muito comum a gente falar assim, alguns parentes, e a gente entende isso, mas, como eu disse, eu tenho obrigação de dizer isso tudo aqui para a gente pensar. Há pessoas, a família, que falou assim, fizemos tudo que pudemos para o nosso paciente, para o meu pai, para a minha mãe, para o meu filho, para o meu avô. Ele foi bem assistido, ele teve o melhor médico, ele ficou no melhor hospital. A gente tem que repensar isso. Nem sempre, como eu disse, ficar no hospital, às vezes, sozinho lá, seria o melhor para ele. Nem sempre proporcionar remédios, ou os médicos... Agora, outra coisa, bem séria. Os médicos pensam isso. Eles pensam que o remédio, às vezes, é tudo. Graças a Deus, a gente tem médicos que não pensam assim, apenas assim. Tem muitos médicos hoje que estão bem mais humanizados e permitem que fique com o paciente, né? Ou então manda levar para casa. Olha, o que a medicina podia ter feito, já fez. Leva para casa. Mas não é para deixar morrer, não. Nós vamos falar isso lá amanhã. Não é para ele morrer. Ele vai morrer lá, com certeza. Mas é uma possibilidade de não morrer sozinho no hospital, sem a família, sem uma neta, sem a filha ou sem a esposa. Entende? Então, isso é bem teso. Quando a gente medicaliza tudo, achando que o médico e os remédios são suficientes, a gente, às vezes, está fazendo uma opção errada. Então, o prolongamento da vida pela medicina
fez com que as pessoas morram mais nos hospitais e em casa. E aí, a gente chama isso de reforço da técnica, que é a mesma coisa quase que de medicalização, tá? Então, o reforço da técnica e dos aparelhos, né? Às vezes a gente escuta a gente falar, mas ficar no hospital é bom porque lá tem todos os recursos. Claro, lá tem recursos. Mas a gente tem que ter um certo discernimento. Até onde a gente vai ficar lá, sozinho, deixá-lo sozinho. As custas de aparelhagem, que não vai resolver muito a questão. Então, repare, há um perigo grande da eutanásia, mas há também um perigo de você não permitir o avanço e o dinamismo próprio da morte. Eu acho que essa é a palavra melhor. A morte é dinâmica, ela vai chegar. Então, permitir que ela chegue de uma maneira humana. Eu sei que o que eu estou falando é muito difícil. Eu sei que o que eu estou falando é muito difícil, né? Há também, e aí o que acontece? Esse reforço da técnica favorece o desaparecimento das relações intersubjetivas. Nós vamos ver amanhã, mas eu tenho que falar agora, que às vezes aquele momento, aquele dia, aquela semana, ou até aquele mês que a pessoa ficou em casa, rodeado da família, foi o momento que eles mais se amaram. Foi o momento em que houve possibilidade de pedir perdão, em que houve possibilidade de perdoar, em que houve possibilidade de chamar alguém para bater um papinho, porque aquela pessoa era importante. Vocês entendem? Isso nós vamos falar amanhã. E tudo isso são orientações dessa moça aqui, da Elizabeth, eu não guardo o nome dela, Klauber-Ross, né? Há também, gente, o paternalismo médico. O que é isso? Gente, presta atenção, eu tenho uma filha que é médica. Não sei se ela ia concordar com isso aqui que eu estou falando, que santo de casa não faz milagre. Santo de casa não faz milagre. Mas os médicos, de um modo geral, eles se sentem na obrigação, e realmente é uma obrigação, de salvar a vida. Mas também há médicos que pensam que eles são semideuses, que está tudo na mão deles. E não está tudo na mão deles. Tem uma boa parte de responsabilidades com a família, tem uma boa parte de responsabilidade com a enfermagem, tem uma boa parte de... Enfim, né? É todo um aparato que está em volta desse processo de morrer. Então, a gente sabe de que quando o médico perde um paciente, ele fica muito mal. Mas não é mal, às vezes, porque, repare, não é mal apenas porque o paciente morreu. É como se ele não tivesse feito tudo o que podia, né? O médico, às vezes a gente cobra mesmo do médico e da médica, no caso, né? Que ele seja um Deus, né? E quantas vezes a gente sabe também que famílias processam o médico, sendo que ele não tinha mais nada a fazer, mas a pessoa não aceita a morte e, às vezes, culpabiliza todo um quadro clínico, né? Então, isso tudo são questões que a bioética oferece para a gente refletir e que vai nos dando condições de ficar de frente com a morte de vamos dizer assim, de um dinamismo mais humano com a chegada da morte. Então, repare, o papel e poder decisivos do médico, né? A gente coloca, às vezes, nas mãos do médico aquilo que a gente não coloca nas mãos de Deus. O médico passa a ser um técnico da morte. Olha que sério isso, né? Então, gente, a desumanização da morte, ela passa a ser ambiental, mas também relacional. Tratamos o paciente, às vezes, de uma maneira errônea, tratamos o paciente de uma maneira
né, às vezes até desumana, ou conversamos com o paciente de maneira, às vezes, que não deveríamos conversar. Enfim, outro slide aí, por favor. Então, aqui está só um sinalzinho para a gente ver, né? Quando a gente, às vezes, não quer permitir ou não quer aceitar que a morte chegou, né? Então, a gente injeta remédios, a gente, né, ou para, né? E a gente vai ver isso amanhã. Ou colocamos remédios para que o paciente não sofra, que é o caso da eutanásia, né? E, às vezes, também nos agarramos à potência médica, ao aparato médico, ao aparato clínico, como se ele pudesse nos livrar desse, não só para não morrer ou para deixar morrer. Entendem? Essas duas imagens que estão aí estão voltadas para isso. A gente, às vezes, exige do médico que não permita que o nosso paciente morra, que faça alguma coisa, faça um milagre, né? Mas também, às vezes, a gente cobra dele que abrevie esse sofrimento. Mais um, por favor. E ainda sobre o tabu da morte. Então, a morte também, gente, ela muitas vezes ela é objetivada. Quando ela é investigada, o que é investigada? Ela é objeto de investigação. Há médicos, né, e cuidado, eu não estou dizendo que isso não é necessário. Eu estou falando, às vezes, e criticando até um certo ponto o exagero, né? Então, nós temos uma medicina intensiva que custa a dobrar-se diante da morte, né? Quando ela é analisada, né? Então, a gente tem o exemplo da morte cardíaca, da morte cerebral. Então, há estudiosos que aproveitam para poder ver até que ponto foi isso aí, e é necessário. Nós temos uma morte que ela é definida como clínica, outra como morte natural. São nomes dados à morte, tá? E ontológica, como a filosofia diz, né? Então, ela toma uma dimensão muito objetiva, separada da pessoa. O povo dá esse monte de nome aí, mas esquece que quem está morrendo é a Quininha, quem está morrendo é o seu José, quem está morrendo é a Dona Maria, que tem uma história, que tem família, que tem os seus medos, que tem as suas... né? Então, é nesse sentido a observação, para que a gente tenha cuidado para, ao estudar a morte, ao investigar a morte, ao analisar a morte, ao definir, esquecer-se da pessoa. Foi mais um que morreu. Não foi a Dona Quininha que morreu, ou o senhor Elber que morreu, ou a Dona Maria que morreu. Foi mais um que morreu. Isso sabe? Cuidado, porque é muito tênue, essa é a palavra, né? As nossas atitudes diante da morte, às vezes, a gente faz isso tudo aí sem pensar. Damos nomes à morte, ao estado da pessoa, mas esquecemos da pessoa. Então, a viva existencialidade de um indivíduo, que eu estou chamando aqui de história, de cultura, né? Agora transforma-se na fria objetividade de um cadáver. Eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de entrar num lugar, numa sala, que tem um cadáver lá. Eu já fui poucas vezes, 1 ou 2 vezes só. É triste. Está lá sozinho, abandonado, nu, na maioria das vezes nu, muitas vezes nem coberto por um lençol ou uma coisa. Enfim, né? Então, o que entra aqui, às vezes? Essa observação é séria. A medicina dos transplantes. Se você, então, repare, se você, então,
permitir que os órgãos do seu familiar ou da pessoa forem doados, aí o negócio fica mais feio, que entra um, pega o coração, entra outro, pega o rim, entra outro. É uma coisa assim, eu já vi isso, não ao vivo assim. Eu, quando estudei isso aí, o professor lá em Roma, ele passou um filme sobre isso, ele passou um material filmado sobre como isso é feito. E tem que ser feito muito rapidamente, porque tem prazo de validade para que os órgãos sejam retirados da pessoa, né? Então, de novo, eu insisto, não estou dizendo para a gente não doar os órgãos, eu estou dizendo para vocês analisarem isso de uma maneira bem profunda, que é importante. Mais um, Elber. Então, nós estamos nos desabituando da morte. A pandemia trouxe uma realidade que todo dia morria gente. E toda semana morria alguém conhecido. Alguém conhecido, né? Então, o que acontece? O desabituar-se da morte. No passado, a morte era um evento, digamos assim, né? Que eu já falei que era conclusivo da existência. Hoje é algo que é camuflado, né? Medo de morrer. Nós temos medo de morrer. Nós temos medo de morrer no nível psico-individual, né? Que seria a morte, né? da quininha, tá? Mas a gente tem medo de morrer também no nível ontológico, existencial, que é perder. A gente está viva, e aí eu acho que quando a pessoa é idosa fica pior isso. A gente está viva, mas, ao mesmo tempo, a gente tem medo da insanidade, né? A gente tem medo de ficar insano, a gente tem medo, enfim, né? Então, é muito complicado. Mais um slide, por favor. Diante da certeza, então, desse encontro, alguns se esforçam por não pensá-la e fugir dela. Mas há quem sempre precisamos atendê-la. Quando ela chega, não tem jeito de correr. Ou para nós, ou para alguém, né? Há, então, uma tendência muito grande em colocá-la de lado e eliminá-la da vida, de sufocar-lhe a voz e tratá-la com um embaraçado pudor, pisando em ovos. Sobre a morte, há uma gradual inclinação de censura social. Fala-se baixo, a gente, às vezes, não sabe o que dizer, a gente não tem coragem de ir no enterro da pessoa, ou até de fazer uma visita depois que a pessoa morre, enfim, né? Mais um, Elber. Então, negar a morte, né, é a negação, sabe, é um mecanismo de defesa do nosso eu. Há uma tentativa de não ver, há uma recusa em aceitar as coisas como elas são. Negar a morte significa negar também aquele que morre, tá? E toda a realidade que estão relacionadas com a morte dele. Doença, dor, velhice. Eu não sei se vocês já repararam como é que os velhos são tratados pelos novos, pelos filhos, pelos netos. Se a gente fala uma coisa que já falou ontem, mãe, hoje já contou isso. Mãe, você já falou isso. Mãe, presta atenção, mãe. Mãe, você está ficando velha. Eu vou até pular essa parte, porque ela é tão doída, sabe? Ela é tão doída. Passam a tratar o ancião e o velho, ainda que não esteja doente, de uma maneira diferente, sabe? Até o tom de voz, do mesmo jeito que a gente... Eu não gosto, mas eu fiz isso. Eu fiz porque eu não sabia. De tratar as crianças falando errado,
Vem cá, mamãe, quer papar, não, quer comer, quer papar, quer umas coisas assim. Não me vem agora a ideia, umas palavras. Parece que para o idoso também é criado um novo tom de voz, uma nova linguagem, uma nova forma de se expressar e um jeito novo de falar com eles, né? Mais um aí, por favor, Helder. Então, o ethos contemporâneo. O que é o ethos contemporâneo? É o lugar onde fica, onde mora a ética. É um lugar entre aspas, porque ela fica em algum canto, que é o lugar onde a gente sabe que o que fazemos é certo ou errado. Alguns chamam de consciência, né? Na filosofia, chama-se isso de ethos. Mas, então, o que seria esse ethos contemporâneo, né? É vamos dizer, uma corrente, vamos chamar de corrente, de que a morte, né, uma morte que é perdida, removida, ocultada, subtraída, escondida, tá? Negada e cancelada. Da vida, da sociedade, da cultura, das festas, dos eventos, quase não se fala de morte. Essas palavras foram escolhidas a dedo por esse autor aí, né? Então, na verdade, é algo que dá a impressão de que o ser humano não sabe mais nem o mesmo como acompanhar o outro à morte. Há pessoas que não visitam uma pessoa que está em estado letal. Há pessoas que não visitam o outro que está no hospital. E a família que não gosta que a gente visite. A família que também não gosta que a gente visite, né? Então, é esse o ethos contemporâneo. É de camuflar a morte, é de esconder, remover, repetindo isso aí. Isso é muito sério, gente. Isso é muito sério. E há pessoas que escondem até que seus familiares estão doentes. Dependendo da doença, nem conta. Só conta quando morreu. E há pessoas que realmente não querem que conte que elas estão doentes, né? Mais um, por favor, Elber. Então, aqui a gente já começa a trazer uma proposta de reflexão. Não se pode permanecer somente no nível pessoal, né? Quer dizer, a gente está falando da morte do pai, da mãe, do tio, né? Mas nós vamos falar um pouquinho também, e podemos deixar de falar, digamos assim, de fazer uma aproximação afetiva existencial. Quer dizer, pode ser, e aí agora eu vou levantar umas questões para vocês ir pensando, principalmente hoje, né? Há pessoas que, ainda que não estejam doentes, presta atenção, o que eu vou falar aqui? Vou voltar um pouquinho. O fato de estarmos vivos, nós todos que estamos aqui, estamos à mercê da morte. Somos, em potencial, né, algo que pode ser fisgado pela morte, um ser que podemos morrer amanhã. Tá bem? Podemos morrer amanhã, podemos morrer hoje, ainda. Mas o que eu quero dizer agora com essa proposta de reflexão que está no slide é que existem mortes que não vêm por um câncer, que não vêm pela Covid, que não vêm por uma deficiência cardiovascular. Não. Há mortes afetivo-existenciais. Há pessoas que estão doentes existencialmente. Não estão cercadas de outras pessoas que as amem, não estão sendo supridas nas suas necessidades básicas. E aí a gente tem que abrir esse leque.
Metade do povo brasileiro está com fome. Estão à mercê de morrer de fome. Há pessoas que não têm amigos nem amigas, então estão à mercê de morrer, né, de falta de afeto, de carinho, do toque, Nós precisamos de ser tocados. A nossa pele necessita do calor existencial do outro. Então, é disso aí. Nós não podemos, então, pretender exaurir, né, a possibilidade de todos esses recursos antropológicos, como a consciência e a liberdade, que podem integrar a morte no interior do projeto existencial de uma vida. Então, trocando em miúdos isso aí, não morremos só de doenças, morremos de falta de amor, morremos de falta de carinho, morremos de falta de atenção, morremos de falta de uma alimentação necessária e sadia. Então, temos que ter cuidado, que senão a gente fecha. Claro que o nosso objetivo maior é falar dessa outra morte, mas esses elementos que nós estamos lembrando agora também matam. E, às vezes, matam sem enterrar alguém. E aí eu estou levando isso para um lado filosófico. Há pessoas que estão andando na rua, mas já morreram. Há pessoas que comem e bebem, mas já morreram. Por quê? Perderam o sentido da vida, perderam a vontade de viver. Mais uma, Elber. Então, a morte, ouça bem, deve ser acolhida no interior do projeto global da vida humana, né? E aí a gente tem que lembrar, para poder falar da morte, tem que falar de saúde, né? A Organização Mundial da Saúde define a morte mais ou menos assim, com as minhas palavras, como você ter acesso às condições básicas, né, de saúde mental, psíquica, ambiental, humano, né? A saúde, ela não é apenas a ausência de doenças, tida como doença definida como nós definimos, né? Dando esses exemplos aí, pneumonia, câncer, não sei o quê, enfim, a pressão alta, não é nada disso, não. É isso aí, doença. Mas tem essas outras doenças, que são a ausência, tá, de todos esses componentes desse projeto global de vida, que é paz. Uma pessoa que não tem paz está doente. Uma pessoa que tem medo do parceiro com quem ela mora e dorme, essa pessoa é um alto potencial, é uma pessoa em potencial para morrer de infarto, se não morrer assassinada pelo infeliz. Deu para entender mais ou menos o que eu quero falar? Espero que sim. Quer dizer, uma pessoa que não está com a sua tranquilidade, com o seu bem-estar. Gente, viver é estar de bem consigo, com os outros, com Deus e com a natureza. Isso é viver. Se falta um desses equilíbrios, para dar esse equilíbrio, se você está bem com você, mas não está bem com os outros, você está doente. Se você está bem com você e com Deus, mas não está com os outros, já é mentira, porque você não pode ficar bem com Deus se não está bem com os outros. E se você está bem com os outros, com Deus, e não está bem com você, é outra mentira. Porque a gente tem que ter esse equilíbrio que está voltado para as quatro, vamos dizer assim, como se fossem as quatro relações, os 4 pontos cardeais. Então, um projeto que contempla a morte como um possível princípio hermenêutico, capaz mesmo de dar significado à vida. Então, repare, a morte, ela, quando está inserida nesse contexto de um projeto global, tá? Ela é vista de outra forma, né?
Porque a gente pode morrer de uma morte que não é essa que nós estamos conversando e estarmos vivos aqui, vegetando para a vida. Por isso que a gente falou lá atrás que viver, ou melhor, morrer, é um jeito difícil de pensar sobre a vida, de aprender sobre a vida. Mais um, Elber. Heidegger, que era um grande filósofo, ele diz assim, sobre a morte: ainda que a condição humana seja um ser para a morte não possui um significado ontológico, existencial, referido à realização pessoal da vida. Mas a morte, né, nos leva à percepção dos limites individuais, constituídos da historicidade e da finitude do ser. Trocando isso em miúdos, o Heidegger quer dizer que você não pode esperar a morte, ou entender a morte, ou, vamos dizer assim, visualizar a morte como algo que é apenas, tem um significado, por exemplo, eu estou viva hoje, morri amanhã, isso é morte. Não. O que a gente está falando, estamos já falando em outros slides, é que morrer também é você aceitar, compreender, entender que se morre todo dia um pouquinho, ainda que estejamos vivos. Talvez aqui nessa tela, eu e a Filó, eu vou me permitir falar isso, porque é minha comadre, minha amiga, sejamos as pessoas mais anciãs aqui, né? Ela e eu acho que tem outros aí, mas eu não sei o nome, não vou arriscar falar a data da idade. Nós estamos há tempos, talvez percebendo que já não somos capazes de fazer o que fazíamos há 10 anos atrás, há 4 anos atrás, há 8 anos atrás. Eu brinquei com vocês, mas não é brincadeira. Eu estou quebrada ontem e hoje, porque eu montei a minha árvore de Natal. Coisa que o ano passado e o outro ano eu não senti. Porque eu tive que subir e descer a escada. E a babaca aqui, a quilinha aqui, ainda troquei a árvore de Natal, comprei um de 2,20 m, 2,40 m, sei lá, bem comprida. Então eu tenho que subir e descer a escada. Eu estou quebrada. Numa palavra existencial. E dentro do contexto que estamos estudando, eu posso dizer a vocês que isso é percepção da morte. Isso é percepção do fim. Eu estou viva. Estou aqui, feliz da vida com vocês. Mas eu sinto, percebo que já vivi muito mais do que tenho para viver. Então, é esse sentido aqui que Heidegger quer mostrar. É a morte vista como constituída de uma história. A morte é histórica. Ela acontece na minha história, ela acontece na minha vida. Ela vem me tirar da minha vida, da minha história, do meu contexto cultural, da minha família. Virá fazer isso. E ela é a finitude do meu ser. Eu deixarei de ser a quininha que sou, mas, pela fé que tenho, estarei em outro patamar. Avançando mais um tiquinho, já me preparando para ficar quieta, tá? Porque eu quero que vocês falem, que vocês se manifestem. Então, assim, ó, não se pode e não se deve esvaziar, destituir, né? Quer dizer, tirar de cena a morte da vida da pessoa, da família e da sociedade. Mas imunizá-la e domesticá-la. O que é imunizá-la? É permitir que ela viva, que ela tenha o lugar que ela merece ter na vida das pessoas. Né? Domesticá-la no que sentido? É eu ter poder sobre ela.
O que significa eu ter poder sobre a morte? É eu cuidar da minha vida, da minha saúde, da minha alimentação, evitar fazer estripulia, né? Evitar um monte de coisas que eu sei que eu não posso fazer mais, que já não devia fazer. Nós temos meios para isso hoje, né? Hoje nunca se viveu tanto quanto agora. A gente sabe hoje que a perspectiva de vida, ou melhor, a expectativa de vida é muito maior que foi no passado, né? Então, ouça bem, manter, portanto, uma morte necessária. O que é manter uma morte necessária? Eu aqui lembro de São Francisco de Assis, ele todo dia dava bom dia para a irmã morte. Bom dia, irmã morte! Você ainda não veio me levar, né? Não vem hoje, não, porque hoje eu tenho muita coisa para fazer. Eu tenho que fazer pilates, eu tenho que dar para fazer o seminário lá de noite, mas você fica quietinha aí. Seria, na brincadeira, uma convivência com a morte, tá? Aceitá-la, dotá-la de sentido, mas jamais ver a morte como algo vergonhoso. Mais um. Então, na verdade, quando a gente desconhece a morte, essas perspectivas todas que estamos tentando trazer aqui por parte do ser humano, o desconhecimento da morte por parte do ser humano, na verdade, é o desconhecimento da vida em si e, sobretudo, o desconhecimento de si mesmo. Né? Então, o medo da morte é o medo da vida. É você não ter feito tudo que você quis fazer e que te foi possível fazer. Que é claro que tem coisas que a gente quer fazer, mas não deu jeito, né? Mas tem coisas que você podia ter feito e não fez. Fala a verdade. Quantas coisas a gente podia ter feito que não fez? Então, a gente tem medo da morte chegar e pegar a gente, né? E tem pessoas também, vocês vão entender isso, que às vezes, muitas vezes, ficam protelando a viver, deixa para viver depois. Ah, eu tenho uma vontade de fazer uma viagem, eu posso fazer, mas vou fazer o ano que vem. Vou deixar para o ano que vem. É um pouco assim, né? É um pouco assim. É você deixar para tomar algumas atitudes que poderia ter tomado esse ano. Eu sei que tem atitudes difíceis de ser tomadas, mas tem atitudes que, quando não as tomamos, elas nos matam. Matam em vida. Né? Enfim, então, desconhecer essa realidade da morte, conversar com ela, né? Dialogar com ela, como se a Hannah Arendt, eu não sei se alguém aqui já ouviu falar dessa filósofa judia, Hannah Arendt. Ela é ótima. Ela tem um livro, eu gosto demais dela e já li muita coisa sobre ela e uso o pensamento dela nas minhas aulas. Ela tem um livro que eu gosto muito, chama-se Condição Humana. E ela diz que a gente precisa conversar consigo mesmo. Eu antes achava que conversar consigo mesmo era doideira. Eu conversava, eu falava, Quininha, mas como é que é isso, Quininha? Eu falava, estou ficando maluca. Hoje não, hoje eu converso. Ainda mais agora que eu estou aqui, moro sozinha, ninguém me escuta, eu converso muito com a minha Quininha, com a minha outra Quininha. E converso também com a minha morte. Né? Eu converso com a minha morte. A Sandra aqui está dizendo que conversa com as plantas. Eu converso com as plantas, com a morte, converso. Mas eu falo com ela, falo, ó, eu estou conversando com ela, e converso muito com Jesus também. Porque eu falo assim, Senhor, eu queria tanto ver minhas netas se formarem. Eu estou com a Carol agora fazendo medicina. Como eu ia ficar feliz se eu pudesse ver a Carolzinha formar? Aí eu vou negociando com ele. Mas eu me cuido, eu me alimento bem, eu faço meus exames que eu posso fazer, eu faço meu exercício, eu não abuso, enfim, né?
Mais um e a gente vai, então, vamos lá. Mais um, por favor. Só esse aqui, para começar, diz assim que o mistério da morte nada mais é que o mistério do ser humano, né? Numa perspectiva antropológica, mais um, por favor. Mais um, Elber. Só desse aqui, depois a gente vai passar, eu vou dar a palavra para vocês. O ser humano contemporâneo busca deslocar esse interesse e esse cuidado, nesse sentido que Heidegger falou, do termo sobre a pessoa, isto é, ele busca colocar em questão não a si mesmo, mas as partes de si sobre os quais pode exercitar o seu domínio. Em outras palavras, como eu não tenho muito domínio sobre a morte, eu acho que temos. Eu acho que temos algum domínio. Quando eu me alimento do jeito que o meu corpo pede que eu me alimente, quando eu cuido da minha saúde, quando eu cuido da minha cabeça, quando eu me relaciono com as pessoas, eu estou, de uma certa forma, fazendo o que Heidegger propôs, que é contextualizar a morte ou exorcizar a morte, de tal forma que a minha vida tenha poder sobre ela. Né? Então, isso aí é o que nós estamos falando aí em homo potens, que em latim significa o poder do ser humano. Eu tenho poder sobre a morte, sim, quando eu a domino no sentido de fazer com que ela não me domine. Não sei se vocês estão me fazendo entender, porque isso é muito, porque isso é bastante filosófico, tá? Então, na verdade, ouça bem, trazer a morte para perto, trazer para perto, ao invés de levá-la para longe e mantê-la perto de mim, no sentido de atender ao que ela me pede, ao que ela gosta, porque, na verdade, o que a morte não gosta? A morte não gosta que eu cuide de mim, que eu tenha uma cabeça arejada, que eu tenha uma cabeça boa, que eu me doe às pessoas, que eu viva. A morte, falando assim de uma maneira até muito pejorativa, mas para vocês entenderem, ela não quer que eu viva. Ela quer ter domínio sobre a minha vida. E eu quero que a minha vida tenha domínio sobre a minha morte. Então, quando eu estabeleço esse diálogo com ela, tá? Quando eu estabeleço esse diálogo, eu estou, então, tendo poder sobre essa morte, a ponto dela perder um pouco a sua força, embora ela não vá perder a força toda. Então, aí eu estou fazendo um resumo do que a gente já falou. Quando a morte é dissecada, aquilo que eu falei lá, que os médicos falam, é morte cerebral, morte disso, morte daquilo, instrumentalizada e escondida, na verdade, ela priva a pessoa de aderir em plenitude ao evento culminante da sua vida. Então, quando a gente não lida bem com essa questão da morte, e eu sei que eu estou falando coisas bastante difíceis e bastante complicadas, e vamos agora dissecar isso um pouco, eu estou me privando de morrer com dignidade. Eu estou me privando de fazer coisas que eu devo fazer antes de morrer. Quando eu não tenho percepção que hoje eu tenho 70 anos e eu preciso fazer algumas coisas que ainda não fiz, eu não estou acolhendo a morte com a dignidade que ela precisa ser acolhida. Mas ter consciência de que ela se aproxima é muito saudável. Ter consciência de que ela se aproxima mais para mim do que para a Marcela, que está me ouvindo aqui, que é minha afilhada, né?
Isso permite que eu lide de uma forma diferente com ela. Não dá para bobear com a morte, mas também não dá para achar que ela não existe. E eu vou parar aqui. Acho que dá para eu ver o outro qual que é. Né? Só mais um, Elber, para fechar isso aqui. Tá? E aí você pode tirar o material da tela. Em consequência disso que eu acabei de dizer, esconder a morte ao ser humano significa esconder o ser humano de si mesmo. Pode parecer que é uma troca de palavras, mas não é. Voltar a si mesmo e reencontrar-se a si mesmo significa, essencialmente, retornar à pessoa e, portanto, repensar a vida humana. Em outras palavras, pode concluir aí, então, Elber, em outras palavras, quando você assume a morte como algo presente na sua vida, digno de ser tratado com muita seriedade, você está vivendo com mais intensidade. Quando você admite que vai morrer, mas admitir com consciência, e a cada dia que passa, esse vou morrer se aproxima mais, então você não vai brincar em serviço. Você vai viver intensamente o tempo que te é permitido viver, da forma que é te permitida viver, buscando o quê? Maturidade, buscando excelência na vida, buscando qualidade de vida, buscando viver no sentido mais amplo da palavra. Não só viver sem ter saúde, mas viver para os outros, viver com os outros, brincar, sorrir, amar, ajudar, criar. É isso.